que é melhor, a gente comprar ou locar os nossos equipamentos? E aí fica sempre aquela dúvida, né? Comprar ou alugar, faz as contas na cabeça, o que funciona melhor, depende do job, tem coisas que vale a pena comprar, tem coisas que vale a pena alugar. É muita dúvida, varia muito, e esse é um ponto importante também. A gente, inclusive, vai passar nossa experiência em relação a isso e como que a gente faz atualmente, né? E esse é um ponto muito importante, varia muito. A gente vai passar como funciona pra gente, como que a gente faz por aqui, mas varia muito para a sua realidade, para o seu formato de negócio, tá? Antigamente a gente locava muita coisa para a gente fazer as nossas gravações, né? A gente locava iluminação, softbox, microfone, tripé, lente, os acessórios de câmera também. A gente locava muita coisa, a gente tinha, a gente já tinha bastante coisa, mas a gente precisava locar muito. Então, para a gente fazer às vezes uma gravação simples, a gente tinha que se deslocar e ir até a locadora e a gente começou a calcular e entender o que a gente precisava, o que a gente mais usava e começou a colocar na ponta do lápis, né? Então, o que acontecia? A gente vivia num ciclo vicioso. Eram os mesmos gastos, os mesmos equipamentos, os mesmos gastos, os mesmos equipamentos. Um ciclo vicioso que toda vez a gente fazia a mesma coisa, a gente locava a mesma coisa e gastava a mesma coisa. Só a gente começou a perceber que tinha equipamento que em 3, 4, 5 locações ele já se pagava. E a gente começou a perceber que a gente precisava muito dele, a gente era muito dependente e a gente começou a colocar na ponta do lápis mesmo para a gente comprar esse equipamento, porque se a gente tivesse comprado ele, a gente já tinha pago ele e essa logística de ir até a locadora retirar também gera uma economia para nós, né, que a gente utiliza. A questão de ir para a locadora não é só sobre gasto, mas é sobre tempo e sobre deslocamento, né? Então, antes e depois da diária. Antes da diária de gravação, é preciso ir até a locadora para buscar os equipamentos, para testar e buscar os equipamentos. Às vezes isso tem que ser um dia antes, né? Geralmente tem que ser um dia antes. No dia da gravação, o dia que você vai utilizar o equipamento. E depois da gravação você tem que voltar na locadora para devolver esses equipamentos também. E isso começa que o seu nível de cansaço vai aumentando também. Então, o seu tempo, a sua logística, tudo acaba sendo afetado quando você precisa alocar todos os equipamentos. E esse foi o pensamento que começou a mudar aqui internamente, que começou a fazer com que a gente começasse a pensar em mudar a nossa estratégia. Em muitos dos casos a gente saía muito tarde da gravação e a gente tinha que fazer toda a desmontagem, a gente já estava muito cansado, a gente tinha que pegar e até a locadora era 10, 11, meia-noite para fazer a devolução, a gente já teve situações de ter que esperar alguém chegar no lugar para abrir para a gente, então isso começou a se tornar se tornar muito cansativo para itens do dia a dia. Tem gravações que tem outras pessoas na equipe, que a gente vai falar também, que essas pessoas são responsáveis por ir até a locadora, buscar e levar os equipamentos no final do job. Mas acontecem gravações que nós mesmos fazemos, gravações mais enxutas, e a gente sabe como isso acaba atrapalhando, e é por isso que a gente está trazendo esse ponto por aqui também. E o que a gente começou a fazer foi listar os equipamentos que a gente mais alugava e que acabavam se pagando ao longo do tempo, e a gente optou por comprar esses equipamentos. Então, falando na prática, né, a gente começou pela iluminação. Então, a gente locava muito T2C para fazer gravação, a gente comprou os T2Cs, a gente locava muito bateria V-mount, e a gente comprou as V-mount, então a gente não precisava mais... Tinha gravação que a gente precisava ir na locadora só para buscar V-mount. E aqui na nossa cidade não tinha, não tem bateria V-mount para locação. Então a gente tinha que ir até São Paulo, buscar uma V-mount para voltar para cá para fazer uma gravação. Então a logística não bate. Então a gente optou por comprar. Quando a gente fala de itens de locadora, a gente não está falando só de coisas muito caras, né? A gente está falando da bateria V-mount, como a Gabi falou. A gente está falando desse tripé que está aqui atrás, que é o tripé Century. A gente está falando de itens de montagem de câmera, como ball head, comando de foco. Comando de foco à distância, sem fio. Tripés também, a gente comprou 2 tripés mais parrudos que aguentam o nosso tipo de equipamento. A gente começou a se munir de equipamentos que a gente locava muito e que a gente precisava ter em mãos para que nem sempre a gente precisasse se deslocar para uma locadora por causa de 1 ou 2 equipamentos de base. Então a gente começou a se munir e criar uma base, literalmente uma base. Se a gente precisa de uma gravação
com materiais de base, com equipamentos de base, a gente já tem dentro de casa. Esse foi o nosso pensamento, essa foi a nossa estratégia. Mas esse processo não vai ser de um dia para o outro. Para nós não foi assim, a gente foi fazendo esse investimento. Ao longo do tempo, a gente ainda faz, a gente ainda escolhe coisas e vai comprando aos poucos. A gente sabe como o mercado audiovisual é um mercado que é muito caro, os equipamentos são todos caros. Você vai comprar um cabo e o cabo é muito caro. Então, um cabo simples que é para ligar o USB-C para HDMI, sei lá, o DTEP. O DTEP é muito caro, então qualquer coisa que a gente vai comprar, o preço é alto. Mas, gente, um ponto muito importante, a gente não está falando aqui para você não locar equipamento que você precisa comprar tudo. Você precisa agora planilhar e sair comprando, fazendo dívidas ou parcelamento alto. A gente não está falando sobre isso, tá? A gente aluga equipamento e muito ainda. A gente vai muito para a locadora. É impossível você ter tudo o que você precisa. A questão é que você vai entender o que você precisa de base e você vai locar equipamentos mais diferentes, equipamentos que vão fazer a sua gravação, vão valorizar a sua gravação, vão fazer com que você tenha um resultado ainda mais legal. Então, dificilmente você consegue ter uma lente que vai ter diversos looks, você consegue ter um tripé que vai te entregar todos os efeitos, coisas, itens que vai variar conforme cada gravação, você vai sempre locar. Então você tem ali sua verba de locação de equipamento. Então você tem o job e você tem uma verba ali para investir na locação de equipamento. Se você não tem o equipamento base, você vai ter que investir essa verba para alocar bateria, para alocar tripé, para alocar uma luz base. Agora, se você já tem esses equipamentos, você fez um planejamento, você fez uma logística, entendeu se aquilo funcionava para você, você tem dentro de casa esses equipamentos, esse mesmo valor base você não vai utilizar para alocar coisas básicas, você vai utilizar para alocar coisas que vão valorizar, que vão trazer um look diferenciado. Você vai usar essa verba para trazer uma lente super diferente, para trazer um equipamento que faz um movimento novo. Uma luz mais potente. Uma luz RGB. Enfim, você vai começar a utilizar essa verba que você tem para alocação, só que para outras coisas mais interessantes. Então é muito sobre você fazer esse planejamento e você ter a sua base garantida.